Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Convido a todos para fecharem os olhos, elevar os pensamentos, nos conectarmos ao alto. Vamos agradecer ao Pai, ao nosso Mestre Jesus e a todos esses mentores, nossos amigos, por mais essa oportunidade de aprendizado, por mais essa oportunidade de conhecimento. Vamos agradecer a nossa casinha maravilhosa, ao nosso Centro Espírita Natalício de Jesus. E humildemente nós rogamos que tenhamos o entendimento das palavras que a nossa amiga vai nos proferir hoje, e que possamos incorporar em nosso dia a dia, praticá-las e também compartilhar com todos os nossos irmãos de humanidade. E assim, Pai, para darmos início a mais essa reunião, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos permita cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Todos nós tenhamos muita paz e luz nesta reunião. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Elaine. Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos a mais um Evangelho da noite de hoje. Que os benfeitores espirituais possam me inspirar e inspirar a todos nós que estamos presentes na reunião, para que possamos compreender bem o texto que é passado hoje e, principalmente, a prática, né, a vivência, porque a vivência do Evangelho é que nos traz a nossa melhoria espiritual e, consequentemente, a nossa felicidade, a nossa alegria, né? Nós já estamos na lição número 27 do livro Entrega-te a Deus, né? Livro Entrega-te a Deus. Essa lição número 27, ela traz um tema, como todos os outros, né, que já trouxe, um tema relacionado com alegria. Então, a Joana deu aí como título, né, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, que esse livro é ditado, As Bênçãos da Alegria. E quando eu fiquei olhando esse tema, as bênçãos da alegria, quando nós pensamos assim, né? Eu meditei, e vocês também, quando pensam as bênçãos da alegria, o que vem a ser uma bênção? Uma bênção é um presente, né? Um presente de Deus. E a alegria é um presente de Deus para nós, né? E Deus nos quer alegre, Deus nos quer feliz. E o exemplo maior que nós temos aqui é Jesus. Então, nós vamos abordar hoje, né, esse tema aí nas bênçãos da alegria. E a Joana começa já o texto, né, a Joana de Ângeles, a gente fala Joana carinhosamente, né, porque ela é nossa irmã maior, uma irmã que já caminhou antes de nós, e já tem uma sabedoria maior que a nossa. Então, ela começa dizendo para nós que nós, seres humanos, né, quando deixamos de cumprir com os deveres que nos dizem respeito, né, a Joana colocando para nós, e nós vamos vendo lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o item 7, quando fala do dever, né, e lá no nosso Evangelho, esse capítulo 17, o tema é sede perfeitos, né? E o dever é um subitem desse tema, sede perfeitos. E o nosso Evangelho, ele se refere ao dever moral, esse dever como obrigação moral. E nesse dever de obrigação moral, é o dever que nós temos de sermos mais pacientes, de sermos mais resignados,
de sermos mais abnegados, de sermos mais caridosos, de sermos mais humildes, de termos mais facilidade para com o perdão. Então, esses são deveres que a lei moral nos impõe, né? Nos impõe de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa, para que nós possamos ser felizes. Esta é a receita do bolo, né? Como nós costumamos dizer. Então, esse dever como obrigação moral, o nosso evangelho diz para nós que é primeiro conosco mesmo. É um dever da nossa consciência, porque a lei divina está escrita na nossa consciência. Então, é um dever conosco mesmo. E, em seguida, a partir do momento que nós entendemos esse conosco mesmo, nós temos esse dever também para com os demais, para com os outros. Então, o dever, como lei da vida, reflete todas as virtudes morais. Dever é uma fortaleza da alma, né? Quando nós deixamos de cumprir esse dever, quando deixamos de cumprir, bate a tristeza em nós. E essa tristeza, ela advém, ela é resultante, é resultado da culpa, né? E através da culpa vem o arrependimento, e é esse arrependimento que nós vamos ter do tempo malbaratado na ilusão, como diz a Joana para nós, do tempo desperdiçado na ilusão. Nós muitas vezes andamos pela vida descuidado da vida. Muitas vezes andamos pela vida iludidos com coisas que não trazem, não acrescentam, não agregam. Então, é importante que nós estejamos sempre atentos. Jesus fala, olhos de ver, ouvidos de ouvir, atentos para valores morais que agregam alguma coisa para nós. Então, conversas fúteis, vazias, que não têm um conteúdo que agregue alguma coisa, ela não deve ser hábito do nosso cotidiano, porque vai nos trazer consequências através da lei da sintonia vibratória. Então, a doutrina explica isso para nós o tempo todo, né? E nós somos bem disciplinados ainda, e muitas vezes nós temos esses deslizes, né? Então, Joana, ela coloca para nós aqui logo no início duas situações importantes sobre esse dever moral não cumprido. E ela fala de egoísmo e de ingratidão. Então, quando a Joana fala de egoísmo, ela está falando quando nós estamos sempre preocupados muito mais com os nossos interesses materiais, em detrimento de olhar o outro como um irmão. E fala dessa questão da ingratidão. A questão da ingratidão que ela coloca para nós, ela se refere como uma ignorância que nós temos em relação às bênçãos que recebemos da vida, sobre as bênçãos que recebemos de Deus e que marcam a nossa existência. E nós vamos observando essas bênçãos, até no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós enxergarmos, termos olhos, né, que enxergam, quanto muitos são cegos, é uma bênção. Temos as nossas perninhas que nos andam, que nos fazem caminhar por aí, é uma bênção. Temos os nossos ouvidos que ouvem, é outra bênção. A casa que nos acolhe, o alimento que nós recebemos, são todas bênçãos, né? A família, o filho, o neto, são todas bênçãos que a vida vai trazendo para nós, sem ainda estarmos nos referindo a toda uma natureza que Jesus, através desses mensageiros do amor que fizeram parte da criação desse planeta para nós, nos coloca numa situação de privilegiados, de morarmos num planeta com tudo funcionando, tudo perfeito, para que nós possamos também ser felizes, buscar o nosso aperfeiçoamento. Temos todas as ferramentas aí à nossa disposição. Então, Joana, ela vai exemplificando esse egoísmo e essa ingratidão, falando da parábola do filho pródigo que Jesus contou, né? E essa parábola, ela está registrada em Lucas, no capítulo 15. E é interessante que essa parábola, ela apresenta 3 elementos principais, porque ela vai falar de um pai e seus 2 filhos.
Então, ela vai falar das características dos dois filhos, do filho mais velho, do filho mais novo, e vai falar também das características desse pai. E a Joana, ela vai se aprofundar nas características do pai. E ela vai deixar um pouco de lado as características desses dois filhos nesta parábola. Porque Jesus, quando contou essa parábola, Jesus quebrava paradigmas o tempo todo. Porque ele estava aqui, ele está no meio de nós, vamos dizer assim, porque Jesus está o tempo todo conosco, né? Então, vamos supor que Jesus esteja aqui no nosso grupo de estudo hoje à noite, e ele está vendo aí o Moscoso, a Cleide, o Polizel, está vendo aí o João, né, o Maurício, e aí ele conta uma história ligada ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. E dessa historinha ligada ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, ele tira o ensinamento moral. Ele tira o ensinamento espiritual para que nós possamos compreender o que é o reino dos céus, que tanto Jesus falou e até hoje nós não entendemos direito o que é esse reino dos céus, né? Então, através desses contextos de época, quando Jesus vivenciou, ele ia mostrando esse ensinamento e ia quebrando os paradigmas da época, quer dizer, o que valia na época, Jesus transformou de acordo com esse amor imenso de Deus por nós. Então, fazendo um resuminho aí da parábola, né, que do filho pródigo, uma parábola muito conhecida por todas as pessoas religiosas e também não religiosas, né, porque a gente sempre ouve dizer, o filho pródigo, eu sou o filho pródigo, né? Eu vi um filho pródigo, né? Então, mas o que é isso, né? Então, vamos ver a parábola. Resumindo, diz que um pai tinha dois filhos que moravam com ele. Então, a gente pode imaginar, João. João tem dois filhos que moram com João, né? Aí, um dia, o filho mais moço, querendo aproveitar os prazeres da vida, solicita a sua parte na herança do pai. Então, João, você dá licença, João, para eu conversar com você desde esse tom? Então, João, com seus dois filhos, né, o filho mais moço fala, João, fala, papai João, querido, eu vou sair pelo mundo, eu sei que você é bem rico, eu quero a minha parte da herança, porque eu vou sair pelo mundo. E aí, o que acontece? O pai concorda na parábola de Jesus. Né? O pai concorda e o filho mais moço vai para um país muito distante. Se afastou do João, né, João? Então, vai para um país muito distante. E lá nesse país distante, este filho se entrega à insensatez, à devassidão, fica cercado de amigos que são do mesmo quilate. Ai, 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 né? Quantas vezes nós não fazemos isso, né, gente? Se nós formos pensar bem, quantas vezes nós já nos afastamos do nosso pai, né? E gasta tudo o que possuía com muita rapidez. Quando este filho se vê em situação de escassez, no momento em que esta região onde ele estava, nessa região distante, passava por terríveis dificuldades econômicas, e aí nós pensamos na nossa situação atual, né? Então, mera coincidência aí, né? Vamos colocar assim. Então, esse filho ficou abandonado pelos amigos interesseiros, não? Que estavam ligados no dinheiro apenas, e se viu obrigado a buscar um trabalho, porque não tinha mais nada, tinha acabado tudo. O período dele era um período de total escassez. E o que aconteceu? Ele já estava desabituado do dever do trabalho, devido à ociosidade em que ele se encontrava com o dinheiro do pai. E só arrumou um trabalho de tratador de porcos. E foi morar na Pocilga, como tratador de porcos. E na cultura judaica, o porco era considerado como um animal imundo. E o que aconteceu?
Lá nessa condição de tratador de porcos, ele começou a passar fome. Então, ele comia até a comida dos porcos, num profundo sofrimento. E aí nós vamos analisando a nossa vida, né? E nós vamos nos colocando aí no lugar desse filho rebelde, né? E aí, nessa condição em que ele se encontrava, numa condição difícil, ele começou a refletir, caiu a ficha, como a gente costuma dizer, né? Ele começou a refletir sobre o ser desprezível que ele se tornara. Por que um ser desprezível? Porque ele havia desonrado o pai, que tanto o amava. E a própria condição de ter que se alimentar com o que os porcos comiam, enquanto que na casa do pai, sempre ele observava o pai tratando os seus servos com muita justiça e bondade. E aquilo bateu fundo no coração dele, muito fundo. Então, diante dessas reflexões que ele fez, esse filho fez, ele entrou numa amargura profunda, arrependeu-se e tomou uma decisão. Vou voltar para a casa do meu pai. Então, vou voltar para o lar paterno. Do anterior filho, jovem risonho, bem vestido, cheio de saúde, mas também muito presunçoso, ele havia se tornado um farrapo humano. Então, agora, com esse arrependimento, ele estava com o coração tomado de humildade e esperança de ser recebido pelo Pai. Então, João, seu filho vai voltar. Você vai censurá-lo? Você vai mandá-lo de volta? Olha o que Jesus coloca para nós. Jesus coloca para nós a posição desse pai quando recebe o filho. Desse Deus amoroso, bom, quando nos recebe de volta para casa. Então, o retorno acontece e o pai, quando vê o filho, ele corre em direção ao filho. Ele corre, ele abraça o filho, ele beija o filho com alegria e ele toma todas as providências para que o filho tenha uma roupa, um calçado, uma comida decente e faz uma enorme festa para receber este filho que retorna ao lar. Interessante que o pai, a figura patriarca da época de Jesus, era uma figura patriarcal que não tinha esse costume de abraçar, de beijar os filhos, de carregar no colo e dar essa afetividade que Jesus coloca nesse pai da história, nesse pai da parábola. Por isso que Jesus quebra esse paradigma. Porque Jesus está mostrando Deus não punidor, não aquele que fica cobrando, não aquele que fica num pedestal e não chega até nós. Jesus está mostrando ao outro lado de Deus, a outra face de Deus. Por isso ele está quebrando esse paradigma. Então, esse pai que acolheu o filho, né, que eu estou aqui pegando o exemplo aqui do João, com muito respeito, com muito carinho pelo meu querido amigo, então esse pai não pediu nenhuma justificativa para o filho, nenhuma. Então, como ele não havia impedido o filho de ir, e sofreu em silêncio com a ingratidão do jovem, não o repreendeu também quando esse jovem retornou à casa paterna. E tudo isso Jesus conta para nós, né? Tudo isso Jesus conta para nós, porque a alegria do reencontro estava acima de qualquer outro sentimento de censura ou de cobrança. E por que tudo isso? E aí a Joana coloca uma frase linda para nós entendermos. Ela diz assim, porque o amor nada exige, sempre se irradia em bênçãos de alegria. Então, quando nós amamos de verdade, nós não julgamos, nós não censuramos, nós não exigimos, nós simplesmente abraçamos
Nós simplesmente amamos, compreendemos e damos oportunidade. É isso que a Joana coloca aqui para nós. Então, essa parábola, ela tem continuidade, né? Ela vai falar do outro filho, do egoísmo do outro filho, que é também um elemento importante dentro da parábola, né? Mas o que a Joana quer ressaltar aqui é a alegria do pai quando nós retornamos à casa paterna e arrependidos e desejando uma vida nova. E conseguimos extrair do sofrimento um aprendizado. Isso é muito importante, quando nós conseguimos ver no sofrimento um aprendizado e superar esse sofrimento. Então, a doutrina espírita, ela nos esclarece sobre essas alegorias, sobre essas parábolas, né? Esses acontecimentos, essas passagens do cotidiano que Jesus nos oferece como profundo exemplo da alegria do reino dos céus. Jesus sempre falando da alegria do reino dos céus através de exemplos do cotidiano, né? Um pedagogo emérito, Jesus era. E é ainda, porque ainda nos orienta, ainda nos ensina e ainda nos inspira. Então, Jesus, Joana coloca para nós umas coisas muito bonitas a respeito do mestre. Ela diz, o desbravador do país dos júbilos. Olha que interessante. Por que desbravador do país dos júbilos? Que país é esse, meu Deus? Então, é o país da paz da consciência. E quando é que nós temos paz da consciência? Quando nós cumprimos com o dever, que é o perdão, a benevolência, a paciência, a amizade, o carinho, o afeto, e por aí vai, né? O dever moral. Joana ainda coloca que esse desbravador do país dos júbilos, que é Jesus, oferece para nós em abundância, quer dizer, em grande quantidade, os tesouros do amor de Deus para todos nós, indistintamente. E ela fala que nós somos viajantes tristonhos da terra. Olha, viajantes tristonhos da terra. Viajantes por quê? Porque nós estamos aqui de passagem. A doutrina espírita explica para nós que os planetas são solidários, que a Terra, nesse momento, é a nossa morada, mas não será eternamente, porque nós vamos conquistando outras moradas, as moradas são solidárias. E Jesus nos traz esse evangelho para nós, que é a boa nova da alegria do reino de Deus. Então, o evangelho, quando nós pegamos lá o nosso evangelho segundo o Espiritismo, ou mesmo o evangelho lá do Novo Testamento, né, que nós vamos vendo, nós vamos observando um golinho de água. Nós vamos observando que ele é um poema de felicidade, como a Joana traz para nós. Porque lá nós temos, quando nós estamos tristes e amargurados, lá nós temos, bem-aventurados os aflitos. O que é isso? O que isso quer dizer? O que Jesus quis dizer com isso? Bem-aventurados os aflitos. E aí vem a explicação sobre a justiça destas aflições. Nada é por acaso. Quem busca o sofrimento somos nós. O Pai cura o nosso sofrimento, mas nós é que buscamos. Então, Jesus explica isso para nós, de uma forma clara, verdadeira, inteligível, por que sofremos. Tem lá no nosso evangelho, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Tem lá no nosso evangelho, bem-aventurados os misericordiosos. Falando do perdão, falando da reconciliação. Então, todas essas bem-aventuranças, essa carta magna do evangelho, né, traz para nós um consolo, traz para nós uma esperança e nos tira do buraco
onde nós nos colocamos muitas vezes. Então, por isso que o Evangelho, a Joana diz para nós, que é um poema de felicidade, porque ensina de forma segura a vencer o abismo da ignorância e ensina a sair das trevas para a luz. Como tem lá no nosso Evangelho, amar os inimigos. Então, nós vamos dizer, amar os inimigos, o que é isso, meu Deus? Amar quem não gosta de mim? E aí o Evangelho está lá falando para nós que a caridade que nós praticamos é a única salvação que nós temos. E o amor aos inimigos é uma forma de caridade. Então, mostra ainda o nosso Evangelho a contínua renovação interior sobre as bênçãos de alegria. Nós falamos sempre nosso Evangelho, porque Jesus deu esse Evangelho para nós. Sabe, deu um presente, é uma bênção de alegria. Deu para nós, então é o nosso Evangelho, é o presente que nós recebemos de Jesus. E Jesus, dessas bênçãos de alegria, ele vai falar da fé robusta. E ele vai dizer ainda para nós, ajuda-me e o céu te ajudará. Então, dizendo sempre que toda vez que nós dermos o primeiro passo, ou que nós simplesmente nos levantarmos da cadeira, nós já temos aí todo um respaldo da espiritualidade enviada por Deus, nosso Pai, para falar, vai, meu filho, vai e anda, vai e vê, vai e escuta. E eu estou aqui, eu estou na retaguarda. Não tenha medo, não tema. É isso que o Evangelho, esse presente, essa bênção de luz, está trazendo aqui para nós. Então, Jesus é um exemplo vivo do Evangelho, porque ele acolheu a todos que o cercavam. Acolheu os desdenhados. Quem eram os desdenhados? Eram os excluídos. Era a mulher adúltera, eram os leprosos, os criminosos, os corruptos. No Evangelho está falando os homens de má fé. Né? Jesus os acolhia, os enfermos do corpo e enfermos da alma. E ele dizia, eu não vim para os doentes, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Sempre falando isso. Jesus acolhia os que eram expulsos do convívio social hipócrita da época. Esses eram os leprosos, eram os que não participavam do mesmo credo, da mesma fé que os governantes. Jesus acolhia os equivocados dos vários tipos de pecados, como no caso da mulher adúltera, como no caso de Madalena, Maria Madalena. Jesus acolhia os transgressores injustos, os transgressores aos injustos estatutos legislativos, quer dizer, aqueles que eram expoliados da cobrança excessiva de impostos, que não tinha nenhuma assistência de volta. Todos eram recebidos por Jesus. Jesus ouvia as suas aflições, como escuta a nossa. Quando escuta, quando nós paramos e falamos, mestre, vamos bater um papo aqui? Não? Nós estamos numa situação complicada, difícil, chama Jesus. Eu costumo muitas vezes fazer isso, sabe? Tem vezes que eu esqueço. Eu fico no sofrimento e esqueço que ele está aqui do meu lado. Né? Vocês também esquecem? Já aconteceu isso com vocês ou é só comigo? Né? Acontece. Ele está aqui, pertinho de nós. A gente fala, vamos bater um papo, vamos conversar. Olha aqui, mestre. Eu estou fraca, estou desiludida, estou caindo aos pedaços. Por favor, me conserta, dá um jeito aí, faz uma recalchutagem nos meus pensamentos, na minha forma de agir, para que eu possa ter uma nova visão sobre os problemas que neste momento estão me acontecendo. E a inspiração vem, é ouvida, porque toda prece é ouvida,
e nós vamos melhorando a nossa condição de vida. Isso é uma bênção de alegria. Então, Jesus ouvia as aflições na época e ainda ouve as nossas aflições. Então, na época, Jesus falava para as pessoas que o cercavam de esperança, de igualdade, através das histórias do contexto. Falava da importância do arrependimento, dos erros, falava da mudança de atitude em relação à vida. Como hoje acolhe a cada um de nós. Falava da valorização das horas, que hoje nós precisamos prestar atenção, sabe? O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós viemos aqui? Como é que nós estamos valorizando as horas, o dia, né? Então, Jesus falava do significado da existência, através da parábola do semeador, parábola do bom samaritano, né? Que são muito conhecidos, da oportunidade que estava sendo dada para todos nós, para podermos ser felizes, mesmo diante das situações humilhantes pelas quais passamos, pelas quais vivenciamos e vivenciávamos já na época de Jesus, né? O nosso evangelho traz lá aquele texto, obediência e resignação, né? Então, por que obedecer? Por que ser resignado diante das leis divinas? Jesus nunca se envergonhou de conviver com os infelizes, de conceder orientação renovadora. Por exemplo, dentre essas orientações renovadoras, Jesus falava de resguardar-se da avareza, Jesus falou da parábola dos talentos. Todos nós temos talento. A Cleide tem talento, Fernando tem talento, Marieta tem talento, a Luciana tem talento. O que nós estamos fazendo com esses talentos? Como é que nós estamos multiplicando esses talentos? Então, através da parábola, Jesus conta para nós como é que nós podemos duplicar esses talentos que nós temos, né? São bênçãos que nós estamos recebendo de Deus. Jesus nunca se envergonhou de conviver com os infelizes e de conceder o acesso à verdade. E ele falava, conhece a árvore pelos frutos. Então, vou conhecer a Simone pelo que a Simone está produzindo. Vou conhecer o João pelos frutos que ele está produzindo. Vou conhecer a Eliane pelos frutos que a Eliane está produzindo. Então, é assim que se conhece a pessoa. Qual é o seu exemplo de vida? Qual é a sua vivência? Compartilhar também o pão e a amizade. Jesus, a gente sabia, ele pescava lá com os pescadores, chegava em casa, vamos assar o peixe, vamos partir o pão, vamos repartir, vamos conciliar um com os outros. Era uma festa, uma alegria. A gente imagina essa alegria, imagina essa festa, né? Quando nós temos os nossos amigos presentes, quando vamos comemorar um aniversário, por exemplo. Nós fomos no aniversário uma vez do Moscoso, que ele fez uma festa muito bonita lá no Itapema. Que alegria de estarmos todos juntos, né? E assim com cada um de nós. Jesus era isso no dia a dia e continua sendo, porque ele está na nossa casa, ele está compartilhando dos momentos felizes para conosco. Então, Jesus, sempre Jesus, o exemplo mais elevado que se conhece do amor e da alegria de viver, diz a Joana. Então, Jesus apresenta para nós esse Deus Pai, todo amoroso e misericordioso, que recebe cada um de nós, filhos rebeldes, filhos egoístas, filhos ingratos, com todo o júbilo e amor. Este Pai não é o Deus que condena, mas é o Pai que vem ao nosso encontro quando vamos buscar o Pai, quando retornamos para a casa do Pai, e oferece toda a ternura, toda a oportunidade de recomeço do que nós vamos precisar.
Nesta parábola, de muitos significados importantes, sobressai o amor de Deus, o amor do Pai pelo Filho que retorna ao lar. Um pai que não censura, um pai que não pune, um pai que não exige, que não atormenta, simplesmente diz, como ensinou Jesus: vai e não peques mais. Então, esse pai que é o pai que Jesus nos apresenta. Então, oferecendo sempre oportunidades de recomeço a cada um de nós que aqui está hoje. Nós temos esta encarnação. Nós temos o dia de hoje. É sempre uma oportunidade de recomeço. Como Francisco Cândido Xavier, esse grande apóstolo, dizia para nós, que nós precisamos esquecer o que nós fomos e saber o que nós podemos fazer daqui para frente. Porque é daqui para frente que nós temos sempre oportunidades de modificar o nosso comportamento, de sermos pessoas melhores. Chico Xavier sempre dizia para nós: eu quero ser uma pessoa melhor. Então, nós também precisamos aprender, no nosso dia a dia, sermos pessoas melhores. E cada dia que amanhece é uma nova oportunidade que o Pai nos dá. O Pai espera pacientemente a nossa identificação com a verdade. Por quê? Porque tem um infinito. Deus sabe desse infinito. Quantas reencarnações ainda teremos? Não sabemos. Mas todas elas serão muito úteis para o nosso aperfeiçoamento. Então, imagina Jesus mostrando esse pai naquela época de sociedade patriarcal. Mesmo era um revolucionário, né? Então, ele não foi compreendido, mas a mensagem ficou. E a mensagem foi tão importante, foi tão profunda, que até hoje ela é profunda, ela é importante, e ela vai ser para toda uma eternidade. Então, o perdão de Deus, Jesus apresenta esse perdão de Deus. O perdão de Deus é feito, Jesus fala para nós, de reconciliação e afetividade. Por quê? Porque acontece primeiro conosco mesmo, depois com os outros. Então, vamos nos reconciliar conosco e depois vamos nos reconciliar com os nossos adversários. Mas quais são os nossos adversários? Os nossos adversários é a nossa vaidade, a nossa ilusão, o nosso egoísmo e todos os defeitos, os vícios que nós temos. Esses são realmente os nossos adversários. Então, vamos nos reconciliar. Então, Joana fala assim, que nós somos desgarrados por estarmos ainda iludidos pelas paixões da vaidade, do gozo do mundo, fugindo da responsabilidade, fugindo do dever. Mas Deus, nosso Pai, jamais se cansa de nós. Nos espera com uma generosidade incomum. E ela ainda diz: o amor de Deus é o verdadeiro amor incondicional e perfeito. Incondicional, quer dizer, não tem condição, ele nos ama. Deus nos ama, verdadeiramente. Deus ama a Esther do jeito que a Esther é. Deus ama a Eide do jeito que a Eide é. Deus ama o Maurício do jeito que o Maurício é. Deus ama a Elaine do jeito que a Elaine é. Deus ama o maior criminoso que pode existir por aí, na atualidade, do jeito que ele é. E eu me lembro de uma passagem do doutor Isaías Claro, né, que ele falou para nós, eu acho que até já contei aqui para vocês, que o doutor Isaías Claro, ele era promotor de justiça. E ele ouvia muito as mães dos criminosos. Então, as mães chegavam lá, batiam na porta dele, lá, né, do fórum, lá, ele como promotor, e dizia para ele assim: doutor Isaías, preciso falar com o senhor. E quando ele não queria falar, as mães abriam a porta e entravam.
E aí, as mães diziam para ele, o que a senhora deseja? E ele falava, doutor, meu filho é bom. Meu filho é uma pessoa boa, ele tem direito, ele só teve um errinho. Ele tem direito a se reconciliar, a se reabilitar. E aí, quando o doutor Isaías ia ver a ficha corrida do filhinho da mamãe, ele contava para nós que ia do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, essa ficha. Mas para a mãe, o filho tem o direito de se reabilitar. Agora, isso é uma mãe da terra. Vocês já imaginaram Deus? Já pararam para refletir a relação de Deus conosco nesse perdão? Nessa vontade que a gente se reabilite? Nessa vontade que a gente seja melhor? É uma coisa assim de deixar, de arrepiar, de deixar cada um de nós muito emocionado. Porque Deus acolhe. Ele fala, senta aqui no meu colo, meu filho, deixa eu passar a mão na sua cabeça, minha filha. Você está com dor? Não se preocupe, vai passar. A sua vida é uma eternidade. Tenha calma. Então, Deus conversando conosco. E o Espiritismo dilata essa compreensão, né? Essa possibilidade de compreensão, de termos uma melhor leitura da vida, leitura das coisas que nos acontecem, para podermos tomar as decisões mais acertadas. E a Joana encerra o texto, né, dizendo assim, se a amargura ou o desânimo, ou ambas as coisas, tomam conta dos seus sentimentos, se o desconforto moral assinala as tuas horas, se a melancolia e o ressentimento assenhoreiam as tuas emoções, se o pessimismo e a desconfiança estão na tua conduta, procura Jesus quanto antes e reconcilia-te com a sua consciência. Porque as leis divinas estão escritas na nossa consciência. E aí, quando a Joana coloca tudo isso aqui para a gente, nós vamos vendo cada um de nós. Quem é que de vez em quando não tem uma amargura? Quem é que de vez em quando, ou de vez em sempre, não tem um desânimo? Ou não tem um desconforto moral? Ou não tem um ressentimento? Então, a Joana fala assim, lembra de Jesus. Lembra de todas essas conversas que Jesus ofereceu para nós. E segue. E aprende com elas. E a Joana diz, refaze o caminho percorrido. Quer dizer, anda, vai, não pare. Retorna ao seu aconchego, ao aconchego de Jesus, porque estando com Jesus estaremos com o Pai, estaremos com Deus. Retorna ao seu aconchego, deixando a pocilga em que se encontra. Pocilga no sentido de amargura, de sofrimento, de dor. Refazendo as suas experiências. Olha, não percorra o mesmo caminho, porque se você percorrer o mesmo caminho, você vai ter o mesmo resultado. Então, percorra um caminho diferente para você ter um resultado diferente. Então, refazendo as experiências, a fim de que ele, Jesus, como Deus nosso Pai, te receba nos braços e, olha que lindo, afogue-te em ternura. Afogue-te em ternura. Vocês já perceberam quando alguém chega assim de surpresa e dá aquele abraço gostoso na gente? Já sentiram isso? Que amor gostoso. Quando alguém olha para você e fala bem assim, eu gosto muito de você. Você é um amigo inseparável ou uma amiga querida. Quando alguém chega para você e fala assim, nossa, como você está bonita hoje. Ou como você fez um gesto bonito hoje. Né?
Então, isso nos reconforta, isso nos traz alegria. Quando alguém peça para nós assim, vamos para uma festa, ou vamos fazer um passeio, ou vamos comemorar uma data festiva. Então, tudo isso são afagos de ternura que Deus faz para nós. A gente está triste e Deus faz assim para a gente. Vem cá, vem. Vamos lá. Vamos conversar um pouco, né? Vamos sentar na beira de um lago, abraçar uma árvore, sei lá, dar uma volta de bicicleta, né? Então, a gente tem um Deus muito pedestal. Nós precisamos ter o Deus dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. Porque é isso que Deus, é dessa forma que Deus quer entrar em nós. E aí a Joana diz assim, libertando-te das algemas perversas do engodo, quer dizer, do engano, facultando-te a bênção da alegria plena. Busca-o hoje ainda, sem postergação. Quer dizer, não perca tempo. Traz Deus para dentro de você. Porque talvez amanhã seja tarde demais. Porque às vezes nós nos afundamos tanto no sofrimento que nós temos dificuldades para retornar à casa do Pai. Então vamos trazer Deus para a nossa casa. Abre a porta lá. Abre a porta do coração. Fala, vem Deus. Vamos tomar uma sopinha quentinha juntos, né? Hoje à noite, está friozinho, né? Vamos tomar um chazinho gostoso, né? Vamos conversar como um amigo. Vamos conversar com Jesus, como um amigo sincero. É isso que a Joana propõe para nós, tá? Que nós possamos trazer esses personagens tão importantes, né, da nossa vida. Jesus, como esse irmão amado, esse irmão mais experiente, esse irmão querido, para dentro da nossa casa, automaticamente trazendo esse Pai de amor e misericórdia que nos criou, nos acolhe e nos encaminha para o infinito. Então, o texto era esse. Eu agradeço muito a atenção de cada um de vocês, tá? E vamos pensar nesse Deus humanizado, né? Nesse Jesus humanizado. Então, que fiquemos na paz e no amor de Jesus. E agora vamos fazer a prece, né, Maurício? Mais uma vez, boa noite a todos. Convido aqueles que estão aqui participando a fecharem os olhos e com essas bênçãos de alegria que a Joana de Ângeles nos explanou através da nossa irmã Esther, possam fluir em forma de amor e de energia, e vamos irradiando toda essa energia, todo esse amor a todos os cantos do nosso planeta, aonde se fizer necessário, a todos os governantes, a todas as casas de acolhimento, a todos os hospitais, asilos, pelas ruas onde aqueles se encontram desabrigados, que essas bênçãos de alegria possam se transformar em calor e que aqueçam, de alguma forma, esses corpos, muitas vezes sofridos, desiludidos, desamparados e esquecidos. Que eles sejam visíveis por todos, que possamos olhar com olhos de carinho, olhos de amor, e tenhamos a bondade sempre no coração, ofertando o melhor de nós. Que sejamos luz, que levemos a paz, que transbordemos amor. Que nosso Deus, nosso Pai de amor e bondade, ouça essa súplica e possa enviar seus anjos, esses espíritos de luz, de moral elevadíssima, aonde se fizer necessário, para auxiliar a todos aqueles que necessitam. Que vibremos também
por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e por todos os nossos irmãos, aonde quer que eles estejam. Que tenhamos sempre a paz de espírito e o coração aberto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Fiquem todos na paz de Deus, na paz de Cristo. Abraçados que estamos, unidos pelo coração, juntamente com todos os nossos mentores espirituais. Sejamos luz. Assim seja. Boa noite a todos. Obrigada, Maurício. Todos bem? Todos bem? Então, agradecemos a Deus, Boa né? noite a Todos e até o nosso próximo evangelho, se Deus assim o permitir. Um beijo amoroso para cada um. Boa noite a todos. Tchau. Tchau, boa noite a todos. Obrigado, Esther. Tchau. Tchau, Maurício. Obrigado. Tchau, João. Tchau, Esther. Coliseu. Falou, gente. Boa noite. Até amanhã. Tchau, gente. Aqui. Fala, amigo Polizel, tudo em paz? Ih, a Cláudia está aí, ó. Temos que sair. Temos que ir embora.